Oi, gente, tudo bem? Então vamos fazer agora essa continuação dos vídeos da série de comunicação não violenta. E vamos falar do que a gente não falou até agora, que é... Fizemos os 4 passos, né? A observação, como a pessoa se sente, descobriu a necessidade dela, fez o pedido, os 2 lados se ouviram. A gente, como mediador, teve certeza que os 2 lados ouviram com clareza o que cada um precisa e que é preciso expor as necessidades e não chegar com a sugestão da solução, porque isso é uma coisa que vai acontecer na outra fase, depois das 2 necessidades bem explícitas e claras, sem julgamento, crítica ou interpretações, tá? Aí, em algumas vezes, a gente pode ouvir um não como resposta. A pessoa fala, não, eu não posso. Você fala, você pode fazer isso? A pessoa fala, não. Então, é muito importante ao ouvir esse não como uma rejeição. Que a gente tende a ouvir um não como rejeição e aí a gente fecha o canal. A gente não pode condenar o outro pelo não dele, porque aí vai ser impossível a gente chegar numa solução que satisfaça a todos. Se ele falou não, é porque alguma necessidade dele não está sendo entendida ou atendida nessa negociação. E aí a gente tem que voltar na busca da necessidade, com muita paciência, muita empatia e amorosidade. Porque o principal, gente, desse processo, fundamental, é manter o foco em atender os 2 lados, ou se for um conflito com mais gente, todos os envolvidos, tá? Não adianta querer abreviar e pronto, não deu certo, não. Sempre que houver um não, é porque tem alguma coisa desse lado que falou não que está impedindo ele de falar o sim, né? E se todos os lados tiverem uma clareza do que precisam, porque às vezes a pessoa está falando, mas ela ainda não está com clareza, né? Ela mesma não sabe o que ela está pedindo. E é necessário a gente ir desenvolvendo isso até a pessoa ter uma clareza, que isso vai ter que ser expresso assim na linguagem mesmo, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se expressar. E o mediador, o pacificador, ele tem que estar atento, porque às vezes a gente está ouvindo e está percebendo que a pessoa está querendo dizer uma coisa, mas verbalmente ela não consegue colocar. Então a gente pode sim, a hora que vê que não vai falar assim, então você está querendo dizer que você precisa ser ouvida? Ela fala, é claro, é isso que eu tô dizendo o tempo todo. Mas verbalmente ela não estava dizendo isso. Então vamos atentar que um não significa que alguma coisa não ficou clara, tá? Então, eu acho que é uma técnica muito legal, porque é uma forma amorosa da gente ajudar e pacificar por onde a gente passar, né? E acho que isso é muito precioso. E só para encaminhando agora a finalização desse assunto, eu quero deixar uma coisa clara que me ocorreu assim, que quem ainda não entende, né, tá começando esse assunto, pode ficar em dúvida. Eu acho que vale muito deixar claro que respeitar não é o mesmo que ceder. Entender que as necessidades do outro não significa que eu tenho que abrir mão das minhas necessidades. Apenas significa que nós vamos mostrar nessa comunicação que a necessidade dele é tão importante quanto a minha. Isso é um diferencial grande, porque às vezes pode ser alguém que tem aí suas vozinhas na cabeça dizendo, ai, tá vendo? Você não fez pelo outro, tá vendo? A técnica. Não é isso. A necessidade minha é tão importante quanto a necessidade do outro, tá? Se a gente disser não para o outro, e a gente pode dizer, a gente não vai só ouvir, a gente pode dizer, significa que algo ainda não me deixa dizer sim. E eu tenho todo o direito, sabe? É uma coisa que às vezes as pessoas que tiveram uma criação muito rigorosa,
tem a tendência de achar que tem que ser ceder, ceder, ceder. E uma coisa, gente, que eu acho também muito importante que vale aqui a gente mencionar é: quando você compreender alguém e concordar com uma situação, para funcionar tem que ser de verdade. Não adianta você fingir, você achar que eu vou tentar, não. Porque uma coisa é você tentar por um protocolo tal. Vou dizer que muitas vezes é melhor, por exemplo, uma pessoa que é super agressiva e começa, não, eu vou concordar, mas ainda não é de coração, vamos chamar assim, não é de coração, mas eu vou começar um processo. É um processo, você sair da agressividade e mudar um padrão para uma coisa mais pacífica já é um super passo. Agora, o ideal é você compreender de verdade, com empatia, sabe? Se colocar no lugar daquela pessoa e falar o sim de uma forma que aquilo não vai pesar para você depois. Se você perceber que vai pesar depois, que você vai sair dessa negociação e falar, tá vendo, mas eu não devia, isso não é legal, eu não me conformo. Então você diz o não, porque alguma outra necessidade sua vai aparecer que ainda não foi mostrada, tá? Eu acho muito importante a gente deixar isso aqui para aprender a ouvir o que não, às vezes, está sendo dito, né? Por trás daquele não, às vezes é um não que não é verbal, mas você está vendo que naquela situação uma das partes não ficou atendida. Então, pessoas queridas, vamos finalizar reforçando uma coisa muito, muito importante, que é: quando a gente for dizer a nossa necessidade, a gente não julga e não diz que o outro está fazendo é errado. Porque não, todo esse monte de vídeo, esse monte de informação não vai servir de nada, porque isso fecha totalmente a conexão e a comunicação. E nós somos treinados a isso, nosso dedinho aponta direto para a pessoa e a primeira coisa que a gente faz é julgar e falar: isso que você fez foi horrível. Isso que você fez foi errado. Por exemplo, no exemplo que eu dei lá do casal na praia, dos 4 passos da necessidade, se esta pessoa dissesse: isso que você fez é horrível, isso é feio, você é um sem vergonha, você é um mulherengo, igual seu pai, igual toda a sua família, aquela coisa toda que todo mundo faz, já entrando na crítica, no julgamento, pronto, acabou, não tem comunicação, aquele casal nem se fala mais naquela viagem, tá? Não flui. E se a gente pensar que o que a gente quer com a comunicação não violenta é a resolução dos conflitos para que os dois lados estejam atendidos satisfatoriamente, o julgamento, o apontar o dedo, o dizer que o outro está errado, é uma coisa que a gente vai ter que tirar do nosso vocabulário, sem dizer que isso é super evolutivo, né, gente? É uma coisa que quem está nesse caminho do despertar, do autoconhecimento, da espiritualidade, já não devia fazer, mas a gente é tão ensinado a isso, a gente é tão automático, né? Quando a gente vê, já falou que o outro está errado e o outro já entendeu que eu sou um idiota mesmo, você que sempre está certa, aí deu ruim. Então eu espero que essa série de vídeos tenha contribuído, tenha sido colaboração para a gente continuar o nosso propósito, que esse é o propósito desse canal, do Eu Sem Fronteiras e do nosso site, que é colaborar com a expansão de consciência nesse momento que o planeta está vivendo. E é muito bom saber que nós somos tantos que estamos no mesmo projeto, tá? Muito obrigada a todos. Namastê.